A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos que vamos então? Vamos avançar. Nós temos muita coisa para poder aprender com o Senhor nessa noite. Nós queremos dar sequência. Nós estamos falando a respeito do primeiro dom, de uma série de 9 dons. Nós estamos ministrando a respeito dos dons espirituais. Nós já ministramos bastante a introdução ao longo de umas 8 ministrações ou 9. E já pelo menos umas 2 ministrações nós estamos detidos nesse primeiro dom, que é a palavra de sabedoria, ok? Então, até para dar chance para você acertar, vamos lá. Nós temos organizado esses 9 dons de 1 Coríntios 12 em 3 sessões. Você lembra disso, né? São os braços desse nosso candelabro. Então nós temos um braço que tem 3 amêndoas. Para aqueles que já estão familiarizados com essa simbologia bíblica, fica mais fácil, né? E nós temos um segundo braço com outras 3 amêndoas e um terceiro braço com outras 3 amêndoas. E nós estamos, dentre essas 9 amêndoas, dentre esses 9 dons, nós estamos organizando eles em 3 sessões para nós melhor entendermos. A primeira que nós estamos falando é sobre os dons de revelação, ok? Que são quais mesmo? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e o que, Rubens? Discernimento de espíritos, Rubens. Olha só que beleza. Que memória fantástica, Rubens. A gente está rindo porque eu estava ali embaixo com ele e ele estava anotando tudo isso aí. Que sabedoria. A segunda sessão, Rubens, além dos dons de revelação, nós temos também os dons de poder. Os dons de poder. Tá podendo, hein, Rubens? Tá podendo. E os dons de poder, quais são, irmãos? Temos 3 dons. Além do Rubens, quem mais sabe aí? O Rubens está afinadíssimo. Quais são os dons, perdão? O dom de operação de milagres, dons de curar e o dom da fé. Isso, exatamente. E os últimos 3 que sobraram fazem parte de uma sessão que nós estamos chamando os dons da palavra, ou os dons vocálicos, que são aqueles que são expressos pela boca de alguém, obviamente, né? Deus se encarrega de trazer algo através da boca de alguma pessoa. Esses 3 dons que sobraram, quais são eles? O dom da profecia, o dom da variedade de línguas. É importante falar isso, variedade de línguas. Nós, quando chegarmos nesse dom, nós vamos deixar mais claro o que significa esse dom especificamente. Em paralelo, explicaremos também a respeito do falar em línguas. Nós já falamos bastante sobre falar em línguas, mas como nem todos estavam presentes, e como já faz um tempo que nós não falamos a respeito disso, nós vamos fazer ainda uma separação entre o falar em línguas, para edificação pessoal, e a variedade de línguas como um dom espiritual a serviço do corpo de Cristo. E o último, que é a interpretação das línguas, ok? Então nós temos aí os 9 dons espirituais, e é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando mais especificamente de uma sessão que são os dons de revelação. E nós, na última aula, seja aula ou ministração, Tadel, que seja, né? Nós falamos bastante a respeito dessa revelação de Deus. Alguém ainda lembra? Eu procurei deixar bem enfatizado como que nós recebemos essa revelação. Como que Deus traz revelação à nossa vida. Não estou falando dos dons especificamente, estou falando do modo. De que modo que Deus traz essa revelação a quem vai fluir nesses 3 dons, ou em um desses dons, ou em 2 desses dons, que são os dons de revelação. Como que costumeiramente Deus faz para que Ele possa transmitir então a sua revelação para alguém que vai ser usado por Deus para fluir nesses dons de revelação? Como que isso acontece? Alguém ainda se recorda? Alguém quer mencionar algo?
Sim, isso é a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria você acabou de definir. A palavra de sabedoria é uma revelação seguida de um conselho. Beleza. Não é isso que eu estou perguntando. Estou perguntando o seguinte: como que Deus traz a revelação a nós? Eu não estou falando o nome do dom. Deus traz através de sonhos. Deus traz através de visões. E Deus traz através de... Profecia é dom vocálico. Eu falei isso na última ministração. Acredito que vocês não tenham se ligado em relação a isso. Eu falei que, inclusive, eu coloquei essas duas realidades, aquilo que a Bruna mencionou e aquilo que o Klaus mencionou, como uma coisa só. E ainda disse que a diferença é que um acontece de dia e outro acontece de noite. Eu falei que isso tudo é a mesma realidade, que nós podemos chamar de visões. Existem as visões de quem está acordado, e tem as visões noturnas, que nós chamamos de sonhos costumeiramente. Isso é uma realidade. Existe uma outra maneira dessa revelação acontecer, que nós vamos explorar um pouquinho mais a respeito disso nessa noite, que nós chamamos de testemunho interior. Ok? É um testemunho interior. Está falando de uma realidade que acontece aqui dentro. Não é uma visão que está em algum lugar. Deus abre uma realidade para que você possa ver, ou um sonho que invade a sua noite, como um sonho de Deus, obviamente. Mas estamos falando também dessa outra possibilidade da revelação que Deus traz à nossa vida, que é por meio de uma impressão, um testemunho no nosso interior, ok? A Bíblia fala que o Espírito Santo testemunha em nosso espírito. Dos testemunhos que ele faz, uma das obras que ele faz é nos garantir que nós somos filhos de Deus, né? Nós temos um constante testemunho do Espírito Santo em nosso espírito humano de que nós somos dele. Essa é um selo do Senhor. Esse é o selo do Espírito em nós. É por isso que um crente verdadeiro ele tem uma clareza, ele tem uma garantia de salvação. E quando você pergunta assim, quem aqui tem certeza da sua salvação? Ele prontamente levanta a mão, não porque ele acha que ele é bom, porque ele é ruim, porque ele peca ou não peca, mas porque ele sabe que essa obra foi feita por ele na cruz, e que ele respondeu a essa obra de Jesus, e que como consequência o Espírito Santo veio habitar nele, e o Espírito Santo que habita nele confirma isso no espírito humano que foi recriado na medida que essa pessoa entregou a vida para Cristo. Ou seja, o espírito estava morto, o seu espírito humano, ele foi vivificado, ele foi trazido à vida, e agora há um testemunho do Espírito Santo no espírito humano de que ele é filho de Deus. Isso é o apóstolo Paulo que nos fala, né? O Espírito Santo testifica em nosso espírito, testemunha em nosso espírito, ele garante em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso é Bíblia, não é nenhuma impressão somente. Mas ele não faz só isso. Isso é uma das coisas que ele faz. E aqui eu estou para poder mencionar para você, alguém que deseja crescer na graça, no conhecimento do Senhor e principalmente fluir no Espírito, é que esse verso da palavra nos ajuda a entender aquilo que é a comunicação do Espírito Santo em nosso espírito humano. Ele não apenas comunica que nós somos filhos de Deus, mas ele nos conduz, diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala muito bem sobre isso. Ele fala que aqueles que são do Senhor, o Espírito Santo os guia, os conduz. E esse testemunho interno, é no íntimo isso. Isso não é outro lugar, não é uma visão, não é um sonho que acontece. É um testemunho enquanto a vida ela está sendo processada, enquanto ela está acontecendo. O Espírito Santo está testemunhando. E eu preciso reconhecer a voz do Espírito, e eu preciso me tornar parceiro na obra dele. E aí que está o grande desafio. Nós vamos falar mais sobre isso, mais no finalzinho da nossa ministração de hoje. Você vai entender melhor com algumas passagens bíblicas que nós vamos trazer aqui, como que isso funcionou na palavra de Deus, na Escritura Sagrada, e como que isso funciona também na sua vida. Bom, nós já falamos um pouquinho a respeito da palavra de sabedoria, em pelo menos duas experiências. Nós já falamos 2 vezes sobre isso, em 2 experiências que nós percebemos a atuação de uma palavra de sabedoria. Nós citamos, primeiramente, nós falamos a respeito da experiência do faraó com o seu sonho, e da maneira como José não apenas interpretou, trouxe revelação, mas inclusive trouxe um conselho, né? Que a palavra de sabedoria tem essa pegada, tem esse objetivo. Ele traz um conselho prático que veio a trazer solução para um grande problema, que era uma crise mundial, uma grande fome que veio
sobre o mundo daquela época. Uma outra passagem bíblica que nós analisamos também foi a experiência de Eliseu e o modo como Deus trazia revelação para ele, e ele dava essas revelações para o rei de Israel contra o rei da Síria. Então o rei da Síria preparava suas ciladas, suas armadilhas, e ele espiritualmente sim, desarmava, vamos assim colocar entre aspas, né? Ele desarmava todas as estratégias do rei da Síria, porque Deus revelava ao coração dele, revelava para ele previamente o que estava para acontecer. E eles iam lá, faziam as emboscadas, as armadilhas, as ciladas, e em nenhuma delas Israel cai, porque um profeta estava falando a Israel. E ele se encarregou ainda de não apenas dizer aonde estavam essas armadilhas, mas também deu um caminho de solução para que eles pudessem ter livramento, liberdade em meio a essas batalhas contra a Síria. Agora vamos para o Novo Testamento um pouquinho. Eu quero trazer algumas passagens do Novo Testamento que vão nos fazer entender um pouco melhor sobre essa palavra de sabedoria. A primeira que eu quero trazer para você, ela se encontra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 11, verso de número 27. Eu leio para você essa parte da Bíblia, Atos capítulo 11, verso de número 27, eu leio até o finalzinho, que é o versículo 30. Aqui fala a respeito de Ágabo. E esse Ágabo, ele vai ter uma manifestação de um dom espiritual na vida dele. Ele vai ser muito usado por Deus, Ágabo. E essa narrativa, então, ela se encontra em Atos 11, a partir do verso 27. Diz assim a palavra de Deus, eu leio para você. Se você não conseguiu abrir, não tem problema. Depois você pode, na sua casa, com mais tranquilidade, você pode olhar, ler, estudar essa passagem. Diz assim, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, um dos profetas, detalhe importante, ele é um profeta, ok? Mas nesse exato momento, ele vai agora ser usado numa palavra de sabedoria. Olha que coisa interessante isso. Por isso que por vezes a gente acaba confundindo uma coisa com a outra, e entende que um profeta, ele sempre dá profecia, mas um profeta, ele profetiza, obviamente, mas ele também flui em dons de revelação. E fluir em dons de revelação não é uma exclusividade de um profeta, nesse caso aqui é um profeta, mas fluir em dons de revelação, Deus pode fazer com que outras pessoas, em determinadas circunstâncias, situações, possam fluir também. Ok? Então naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender, grava esse detalhe aqui, dava a entender. Perceba assim essa expressão não muito forte assim, né? Ele dava a entender. Quando alguém fala que uma pessoa está dando a entender, não está querendo dizer que ela afirmou com precisão. Ela deu a entender. É uma expressão que é utilizada quando eu suspeitei. Eu percebi que ele tinha algo para dizer. Que ele entendeu. Eu percebi que ele deu a entender a respeito daquilo. Está percebendo que não é uma afirmação assim tão absolutamente, vamos assim dizer, segura dentro de uma comunicação. Isso é importante, esse detalhe é importante, porque a gente está falando do processo aqui. A gente vai ver o resultado final, mas aqui a gente está falando do processo, o processo que levou ao resultado, ok? Então, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo. Dava a entender pelo Espírito, o Espírito aqui está letra maiúscula, né? Ele está querendo dizer que ele dava a entender, e essa é uma manifestação espiritual, fruto da presença do Espírito Santo na vida dele. Isso vai ficar muito claro depois, porque depois que acontece, todo mundo diz, era de Deus, mas na hora só dava a entender, ok? Pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Olha o Cláudio, no Cláudio, nos dias de Cláudio. Agora você pode dizer Cláudio, bíblico. 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Olha que interessante. Versículo 30.
o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Para um pouquinho aqui, só para você entender um pouco dessa lógica. Então, vamos de novo. Os profetas aqui estavam descendo de Jerusalém para Antioquia, como está aqui escrito. Tem um profeta no meio dentre esses homens, e o nome dele é Ágabo. Ele, por intermédio do Espírito Santo, está dando a entender que algo vai acontecer. E aqui está sendo assegurado que é pelo Espírito de Deus. E o que ele está dizendo, dando a entender, ele tem uma impressão muito forte no coração dele, e ele dá a entender pelo Espírito isso, de que está para acontecer uma grande fome, ou seja, vai acontecer uma grande crise. Ele está prevendo um dias de crise. E esses dias, a Bíblia fala aqui que são dias em que Paulo, Barnabé, o contexto da igreja primitiva, eles estavam ali. E o detalhe é que os demais levaram muito a sério isso. Isso é impressionante, para você perceber o quanto eles levavam a sério uma manifestação de um dom espiritual por meio de um profeta que realmente era sabido, era conhecido como um profeta. E o detalhe é que a Bíblia vai dizer aqui, isso vai ter desdobramentos posteriores em outras cartas, a gente vai entender isso, que eles resolveram de fato enviar socorro. Eles se preveniram da crise enviando socorro para uma crise que ainda não veio. Está dando para entender o que está para acontecer aqui? Não é assim, ó. E aconteceu uma catástrofe no mundo, e a Indonésia foi varrida por um tsunami, e uma parte do Japão foi varrida por um tsunami, e aconteceu um terremoto nos Estados Unidos, e nós precisamos enviar ajuda. Não aconteceu. Ele está dizendo, vai acontecer. Ele está dizendo, vai acontecer. O detalhe, ok, vai acontecer, todo mundo pode simplesmente orar. Ô, Senhor, desvia. Não, eles não foram nessa direção. Porque o que ele está trazendo, é trazendo uma convicção para que eles pudessem ser resposta em meio a essa crise. E agora eles começam a fazer, então, porque ele sinaliza que vai ter uma crise, e ele sinaliza que o foco dessa crise vai ser na Judéia, e agora começa uma grande mobilização. É uma mobilização de levantar suprimento, de levantar recurso para que os irmãos da Judéia possam enfrentar essa crise que ainda não tinha chegado. Está dando para entender, né? Está conseguindo perceber que o negócio é muito louco. Imagina uma igreja começa a se preparar para uma crise que ainda não veio, né? Ia ser no mínimo interessante, né? Jornais aparecendo, assim, ó, Fonte Church em Dayatuba está com as suas salas forradas de mantimentos, porque diz que vai acontecer uma crise. Porque depois que acontece a crise, aí fica normal todo mundo querer ajudar. Agora, o detalhe aqui é que o apóstolo Paulo, ele encabeça agora uma grande mobilização. Quando você lê algumas cartas, como por exemplo, em 1 Coríntios 16, ele está falando dessa experiência aqui. É dessa aqui. Então, em 1 Coríntios 16, ele diz assim, ó, façam vocês o que eu já ordenei aos irmãos da Galácia. O detalhe, ele está ordenando o menino lá. Paulo é fera, rapaz. Ele está dando comandos e direcionamentos de ajuda em relação àquilo que foi, primeiramente, como é que está ali mencionando? Dava a entender pelo Espírito. Tudo começou num dava a entender pelo Espírito, acontece uma grande mobilização, e em 2 Coríntios, no capítulo 8, também no capítulo 9, ele vai falar justamente dessa oferta específica que foi levantada. Então aqui Deus, ele mostra que uma crise que estava chegando, como que ela deveria ser lidada naquele contexto. Ele tem que fazer isso sempre? Não, eu estou falando que ali foi algo muito específico que aconteceu. Perceba que é uma revelação do que está por vir, tem a ver com o futuro, e ela se encarrega de trazer algo prático, tem a ver com o conselho, a questão do conselho, e isso foi a garantia de mantimento, de suprimento em meio à crise que de fato aconteceu. É um detalhe para você poder pensar um pouquinho a respeito disso. Vamos a uma outra passagem bíblica, também no livro de Atos. O livro de Atos, obviamente, é um livro muito interessante para você que deseja perceber, entender, aprender a respeito dessa vida no Espírito, porque a igreja primitiva, ela fluía nessa realidade, constantemente, crescia constantemente, justamente porque esses homens e mulheres de Deus, eles fluíam no Espírito, constantemente. É uma coisa linda de ver. Obviamente que fala de alguns personagens de uma maneira mais intensa,
mas não é exclusividade de uns. A igreja fluía em muita glória, em muitos milagres, de forma assim muito maravilhosa. E quando você lê Atos dos Apóstolos, com certeza você é muito motivado a querer viver o mesmo. Então, Atos capítulo 15, nos fala a respeito de um outro tema interessante. Agora, na verdade, é um conflito. Agora, antes era uma crise promovida por uma fome que viria. Agora não tem a ver com fome, não tem a ver com crise humanitária, agora tem a ver com crise ideológica. Agora é uma crise de ideias, agora tem a ver com uma crise doutrinária. Em Atos 15, a passagem é um pouco grande, eu não vou ler toda, mas a partir do 13 até o 29, a questão ali é a questão da circuncisão. Eu imagino que você saiba o que é a circuncisão. Se não sabe, eu explico. Bom, circuncisão era aquilo que Deus decretou ao povo judeu por meio de Abraão, ele circuncidar os homens, e que passou a ser uma tradição, um ritual feito no primeiro momento já, basicamente uma semana depois do nascimento, com 8 dias já eram circuncidados, mas na experiência inicial não era assim, então foram circuncidados homens já adultos, e a circuncisão era um corte feito, uma retirada de parte do prepúcio, que é a capa que cobre a glande do pênis masculino, obviamente, porque o pênis feminino não existe, né? Então, só para ficar enfatizado. Vai que alguma pessoa queira colocar um pênis nessa história, né? Mas pênis é coisa de homem, né, Klaus? Pelo menos era. Pelo menos naquela época era. Hoje em dia a coisa está mudando um pouquinho, já tem uns implantes estranhos aí. Mas ainda vale falar que era pênis masculino esse aqui. Esse aqui era natural, feito assim por Deus, criado, sabe? Nasceu e estava nessa condição. Então essa era a realidade, era uma realidade na intimidade. Isso era algo simbólico, mas também muito, muito real. Simbólico no sentido de uma aliança na intimidade, e real porque era uma constatação de que aquele homem, ele pertencia ao Senhor, ele tinha uma aliança com Deus que ela era cravada na sua própria carne. Ele tinha uma aliança constatável, né? Algo que era possível de ser reconhecido, principalmente na sua intimidade. Então, essa era uma maneira como Deus fazia no passado. Pois bem, os judeus até hoje fazem isso, né? Obviamente, essa é uma realidade que permanece. Os judeus, eles mantêm-se nessa mesma tradição, até porque entendem que foi isso que foi pedido para o pai da fé, para Abraão, e assim deu-se prosseguimento. Mas aí começou um tema polêmico, porque os judeus que estavam se convertendo, eles começaram agora a querer discutir o tema da circuncisão, e deu um bafafá grande. E a questão da circuncisão agora surge como um tema assim que precisava ter uma resposta, porque os judeus estavam malucos com esse negócio de um monte de gente convertendo, os gentios estão se convertendo, os que não nasceram judeus, os gregos e outros povos de outras culturas estão se convertendo, eles estão sabendo disso, e eles começam a saber que esse povo não está se circuncidando. É um tema agora extremamente polêmico dentro do contexto do judaísmo. Então, o que acontece nesse capítulo 15, aí, do verso 13 até o verso 29? O tema é que os judeus agora começam a pregar sobre a necessidade de circuncidar os gentios. Porque para eles, os gentios, uma vez, para serem salvos de fato, pertencerem ao povo de Deus, eles têm que ter a mesma marca que a gente tem. Senão eles não são crentes como nós somos. Eles não podem se entender como homens tementes a Deus. Eles não têm reverência, não têm temor suficiente para poder ser o que nós somos, os judeus estão pensando. Então, o Paulo, ele é entendido na Bíblia como o apóstolo dos gentios, você sabe disso, né? Então, ele é um apóstolo fora de época, ele se identifica como um apóstolo dos gentios. A missão do apóstolo Paulo, ela é uma missão ligada ao mundo que não é judaico, ao mundo não israelita. Essa é a missão do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, como o apóstolo dos gentios, ele se junta com Barnabé. Barnabé é um camarada muito importante, muito interessante no contexto bíblico. E eles não aceitam esse negócio. Dá uma batalha lá em Antioquia. Dá uma briga violenta na igreja. E Antioquia estava vivendo um avivamento.
Antioquia estava rompendo, uma igreja poderosíssima, dentro daquele contexto de Atos dos Apóstolos. E agora eles têm um tema que criou uma divisão. A divisão de, e aí, você é de circuncidado? Ah, não fui. Você foi? Não, não fui. E eles começam a saber, começam a se interrogar, e ganha proporções assim de rachar a igreja. E agora o Paulo e o Barnabé estão preocupadíssimos, e eles decidem então, quer saber? Então vamos para Jerusalém, vamos reunir com a liderança máxima da igreja, vai reunir todos os apóstolos agora, aqueles que caminharam com Cristo, aqueles que andaram com Jesus, a gente vai se reunir e vamos decidir sobre esse assunto. O negócio está interessante. Então eles vão ter o primeiro concílio da igreja. Eles vão ter o primeiro debate teológico, doutrinário. Começou ali esse negócio, né? De lá para cá tem centenas deles, para não dizer milhares. Mas ali eles se reúnem para poder discutir esse grande tema de divisão teológica que era sobre o batismo. Então, nesse dia aqui, todos os apóstolos falam. O Paulo chama Pedro de uma coluna da igreja, né? A Bíblia fala que Pedro, como coluna da igreja, ele é uma coluna da igreja naquele contexto, como sendo o grande ícone da primeira igreja, da igreja primitiva. Ele fala, ok, não temos grandes conclusões, não temos nenhuma garantia de que vai dar certo alguma coisa. O Paulo fala, ok, e olha, quando o Paulo falava, o negócio era, a gente lê as cartas do Paulo, a gente entende que o negócio era violento. Se Paulo falava, a gente já tirava o chapéu e falava, não, Paulo falou, está falado. Mas ainda assim não estava falado. Eles não chegaram a um denominador comum, estava embaçado o negócio. Não estava indo para lado nenhum. Estava uma batalha entre eles. Até que a Bíblia fala que, de repente, Tiago falou. Está lá escrito. Depois que eles terminaram, versículo 13, falou Tiago. E agora quando Tiago fala, algo sobrenatural acontece. Interessante isso, né? Falaram os grandes, os reconhecidos homens daquela geração, os mais destacados, mas agora um outro também muito destacado, que é Tiago, ele fala. E quando o Tiago ele termina a sua fala, eles escrevem uma carta. E nessa carta eles resumem basicamente dizendo o seguinte, ó, eles vão dizer assim, ó, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, e eles concluem a respeito de que eles entendiam que não era para entrar por esse caminho da circuncisão, muito pelo contrário, porque quando Tiago ele se levanta pelo Espírito Santo para poder falar, ele sinaliza o que estava para acontecer no mundo daquela época. E o que basicamente Tiago está falando, ele está dizendo o seguinte, olha, o Senhor vai tocar as nações. Esse evangelho que nós estamos ministrando, falando, ele vai tocar as nações do mundo. E o momento aqui é um momento global. Então agora o Tiago, ele traz um horizonte da onde o evangelho chegaria. E ele fala a partir dessa realidade. E basicamente ele está dizendo o seguinte, olha, o que é para judeu é para judeu, mas o que é para gentil é para gentil. E esse assunto é uma exclusividade dos judeus, graças a Deus, né? Graças a Deus, a gente fica muito feliz por isso. Que não temos essa necessidade de fazer um batismo e depois ir para uma salinha à parte para poder fazer algo a mais. Já pensou, Cláudio? Pois bem, então, o Tiago ele se levanta, ele mostra basicamente o futuro da igreja, e ele começa a sinalizar que todas aquelas revelações, elas tocariam os gentios. E isso eles não estavam percebendo, porque eles achavam que era um tema pontual, de uma igrejinha, de um grupinho que estava crescendo e alcançando alguns que não eram para ser alcançados, que era uma meia dúzia de gentil ali, na proporção do mundo inteiro da época. E aí chega o Tiago e fala, vocês estão completamente equivocados. Esse evangelho vai tocar o mundo inteiro, vai ser global o negócio. E ele começa a mostrar então, que o que eles estavam fazendo era formatar o modelo judaico para o modelo gentílico, ou seja, para os gentios. E isso era um equívoco completo. Ele começa a mencionar que a realidade para os gentios não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que Deus falou e era específico do tempo que Deus se mostrou ao povo de Israel. E ele começa então, isso previamente, antes de qualquer outra revelação posterior, antes de Paulo ter as dele, qualquer outra coisa, aqui o Tiago está falando, e depois de expor as profecias,
a respeito daquilo que o Evangelho alcançaria. Ele começa então a falar a respeito do alcance do Evangelho, e ele conclui dizendo basicamente que, olha, não vai ser esse caminho. E aí eles escrevem, dizendo assim, olha, interessante isso, né? Pareceu bem, ele não fala assim, e nós chegamos à seguinte conclusão. Eles dizem, pareceu bem ao Espírito Santo. Interessante, né? Eles estão, o que eles estão querendo dizer? Olha, eles estão querendo dizer o seguinte, ó, Paulo falou, não deu certo. Pedro falou, não deu certo. Mas quando Tiago falou, pareceu bem o Espírito Santo. E a nós? Aí depois incluiu a galera, né? E a nós consentimos entendendo que aquilo que o Tiago falou é revelação do Espírito Santo e caminho de solução e de conselho prático para aquilo que viria para o contexto da igreja primitiva. Então, vamos tentar analisar um pouquinho. Eu falei para vocês a respeito de como que se manifestam as revelações. Isso que eu estou falando vale para os três, tá? Isso que eu estou falando vale para os três dons. A gente está falando da palavra sabedoria, mas isso vale para a palavra de conhecimento, também vale para discernimento de espíritos. Ou seja, como mesmo que os dons de revelação se manifestam, só para poder saber se você ainda lembra. Como é que eles se manifestam? Isso, visões e testemunho interior. Basicamente isso. Através de visões e testemunho interior. Visões e contemplando a visão noturna, que é basicamente os sonhos que nós mencionamos, ok? Vou dar um exemplo para você perceber a respeito de visão, tá? Visão. Vamos lá. Atos 9. Atos 9, de 10. Esse eu vou precisar ler, porque tem detalhes aqui que você... Eu preciso falar dos detalhes para poder explicar a respeito dessa maneira de Deus falar. Atos 9, versículo 10. Eu leio para você. Aqui, basicamente, na sua Bíblia, deve estar o seguinte título: a visita de Ananias. Atos 9, do 10 a 17. Eu leio para você. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Como que Deus falou com ele? Numa visão. Tá? O que é uma visão? Ele estava acordado ou estava dormindo? Estava acordado. Uma visão. Ele estava vendo alguma coisa na casa dele, daqui a pouco aquilo deixou de ser aquilo, e agora ele teve uma visão sobrenatural. Ele não necessariamente viu Deus como Deus de fato é, mas ele compreendeu que Deus, no meio daquela visão, estava falando com ele. Uma visão. Interrompeu o dia dele. No meio da caminhada da vida dele foi interrompida uma visão. E aí, o que aconteceu? Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que responde, ele está respondendo a visão. Tá? Ele diz: estou aqui, Senhor. Ele está dizendo: eis-me aqui, Senhor. Então, detalhe interessante, esses detalhes às vezes a gente não presta muita atenção, né? Lembra do xadrez? Lembra do xadrez ou não? Já falei umas 200 vezes o xadrez, né? Já brinquei de jogar xadrez aqui virtual, né? Com vocês. Eu falando que eu sou as peças brancas e você as peças pretas. Na medida que eu jogo com as brancas, aí você decide se você quer jogar ou não. Se você não jogar com as pretas, não tem jogo. Mas se você reagir, aí tem jogo. Você está sinalizando: eu quero jogar. Deus então fala: Ananias. Se ele ficasse quieto, nada aconteceria. Mas ele respondeu, ele reagiu. Deus falou: Ananias. É simples esse detalhe. É simples, mas poderoso. Ele fala: presente. Eu estou aqui. Ele está dizendo: eu entendo que o Senhor está falando comigo, e eu estou dizendo para o Senhor: pode falar. Eu estou pronto a ouvir o que o Senhor quer me dizer. Eis-me aqui, Senhor. Então, esse então, ele é muito conclusivo, né? Então, só depois disso, o Senhor lhe ordenou. Agora, preste atenção numa visão. E depois a gente vai falar de um testemunho interior para você entender um pouquinho a diferença. Aqui é uma visão, tá? Entenda visão / sonho. Quando é sonho também é próximo disso, tá? É um sonho, poderia ser também, mas aqui no caso é uma visão. O Senhor está falando com ele, diz assim: dispõe-te, ou seja, se torna disponível, e vai à rua, agora é demais, que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem, chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Meu Deus.
Não, vamos de novo, olha aqui. É detalhe demais. Se disponibiliza, beleza. Vai uma rua chamada direita. Nessa rua, não é qualquer casa, é na casa de um cara chamado Judas. Lá na casa do Judas tem mais pessoas, mas vai se procurar por uma, que se chama Saulo. Para não ter dúvida de quem é, ele tem um apelido, é de Tarso. Estamos aqui no quarto já. Né? E para você não ter dúvida nenhuma, ele está orando. Ele está orando e eu estou mostrando um negócio para ele também. Olha que detalhe interessante, vai bater. E viu entrar um homem, que é você, chamado Ananias. E você vai impor as mãos sobre ele, e ele vai recuperar a visão. Muito bem. Simples assim. Ananias, porém, respondeu: Senhor. Agora vê o detalhe. Ele vai reagir, ele está reagindo. Está reagindo. Porque esse excesso de detalhes deixou bem claro quem é. Agora ele fala: é esse mesmo? É esse mesmo, então vamos lá. Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem aí. Agora é o Saulo de Tarso, que está na casa lá, e agora sim, está claro quem é. Deus deu todos os detalhes de quem era. Ele fala: eu sei quem é esse homem, e eu tenho ouvido muito a respeito dele. E o que eu tenho ouvido é a quantidade de males que ele tem feito até os santos de Jerusalém, porque ele era perseguidor dos cristãos. Ele está dizendo assim, ó, cara, esse cara é mau. Você tem certeza? Esse cara é mau. Ele manda matar. Já morreu gente e jogaram a roupa do cara morto aos pés dele. Não é brincadeira não, atender a esse desafio aqui. Aí ele continua no versículo 14. E para aqui trouxe autorização, é o que ele está ouvindo, né? Ele está dizendo assim, ó, olha, a fama é ruim e o que eu ouço naturalmente é isso. Eu vou narrar para o Senhor Deus. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ele está dizendo o seguinte, esse cara, eu ouvi falar que ele é farsa, ele é fake, ele é traíra, ele está se passando, mas na verdade ele tem autorização para poder prender quem ele descobre que é crente. Se eu vou lá fazer isso, ele me leva também. É basicamente o que ele está dizendo. Mas ele está falando com a pessoa certa, né? Ele está falando com o Senhor. Está lindo. Falar com o Senhor é uma benção. Tem gente que faz isso aqui. Bom, isso é uma outra questão. Vamos lá. Versículo 15. Mas o Senhor lhe disse, vai. Agora veio o que Deus fala, acabou. Agora Deus vai falar. Agora deixa. Ok, você ouviu isso? Tá tudo certo. Tá aí, eu sei que você ouviu isso. Legal. Agora deixa eu falar como Deus. Agora me ouça. Aí Deus fala, vai. Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aí veio o 17, que é o resultado. Então Ananias foi, e entrando na casa, mesma história, exatamente como narrado por Deus, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão. Agora ele já está crente, não quer irmão. Deus falou, irmão. Isso a gente ri da gente mesmo agora aqui, porque isso acontece com a gente toda hora. A gente está com uma fé estranha, a gente está com uma certeza, aí Deus fala, a gente deixa de acreditar naquilo que a gente acreditava antes. Graças a Deus que é assim. A gente pode mudar de ideia. Ananias mudou de ideia. Ele achava que o cara ia levar ele preso. Agora não, agora é meu irmão. Não é irmão, ele falou irmão. Aí ele fala lá, ó. Ele diz, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho. Uau! Detalhe, agora vem um detalhezinho técnico aqui importante. Dá a entender que teve mais conversa aqui. O que foi registrado aqui é isso. Mas ele está dizendo de um detalhe que o Saulo sabia muito bem. Mas ali antes não disse. Mas ele está dizendo. Está conseguindo perceber que tem uma visão muito plena, muito recheada de detalhes. O Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Meu Deus. A história é linda, né? Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Ou seja, essa aqui é uma experiência fantástica.
da maneira como Deus agiu na vida do grande apóstolo Paulo, aqui o Saulo de Tarso, né? Da maneira como Deus pegou ele de fato por meio de um homem que ouviu Deus. Que modo que ele ouviu Deus? Ele ouviu Deus de um modo que é justamente aqui a visão. A visão, ela é diferente do testemunho interior. E o que difere essa visão do testemunho interior? Na visão / sonhos, se tem muito detalhe, muitos detalhes. Quando você tem uma visão da parte de Deus, ou um sonho da parte de Deus, há um exagero de detalhamento que Deus faz, muito maior do que quando acontece um testemunho interior, que nem eu mencionei. Então, se você olhar para esse texto, você vai perceber o número de detalhes que tem. É muito detalhe numa mesma mensagem. No testemunho interior isso não é comum. Isso não é comum. Vou dar um exemplo agora para você entender como que funciona um testemunho interior. Vamos lá. Atos 27. E já estou encerrando com essa última abordagem bíblica aqui. Atos 27. Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 27, vamos ler do versículo 9 ao 11. Atos 27. É interessante porque o título já diz, né? O outro título é A Visita de Ananias. Agora o título aqui, Os Perigos da Viagem. Já começa assim, também suspeito. O outro já tem uma clareza, sabe? Vai acontecer uma visita. Aqui você vê, é só perigo. Se é perigo a gente não sabe, vai acontecer, não vai acontecer. É meio impreciso. Mas vamos entender melhor isso aqui. Então, vamos ler aqui do versículo 9 até o 11. Eu estou em Atos 27. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia de jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Ok. Perceba como é que é a questão aqui. Você percebeu um detalhe aqui? Ele teve uma visão? Ele teve um sonho? O que ele teve? Ele teve ali está escrito vejo. Mas ele é um vejo de ver visão? Não, esse aqui não é um vejo de ver visão. Que vejo é esse, pastor? Esse é o vejo do antevejo. É um vejo de eu concluo que. É um vejo de eu percebo que. Na nossa linguagem do século 21, de um crente evangélico, como a gente, da nossa geração, é aquilo que a gente vai dizer assim, ó, eu sinto que vai dar ruim. O Paulo falou isso, eu sinto que vai dar ruim. Na linguagem bíblica, quer dizer, eu vejo que vai ter prejuízo. Não é uma revelação? É, mas aonde que é essa revelação? Ele dormiu para ter? Não. Ele viu o navio? Não viu nada. A coisa está ficando ruim, ó, tendo se tornado a navegação perigosa, tem um detalhe importante, estava, só que agora, detalhe, era um homem crente, tá? Não é um qualquer, é um homem crente. Está ficando ruim, ele poderia pensar como crente, não, vai dar tudo certo, aleluia, glória a Deus, Deus está comigo, vai dar, não, é glória a Deus, aleluia. E eu estou cheio de fé e vamos lá. Não, começa a ficar ruim e ele sente na hora, como que um lampejo dentro dele. E esse lampejo, assim, essa pequena luminosidade, está dizendo para ele assim, vai ficar bem pior. E ele só tem isso no primeiro momento. Basicamente, ele só tem isso no primeiro momento. Agora, a pergunta é, essa informação que ele está dando, ela é precisa? Não é nada precisa. Ela é muito imprecisa.
Não tem detalhamento. A do Ananias teve muito detalhamento. Fica até fácil, né? A gente fala, nossa, a rua direita, na casa do Judas. Um homem se chama Paulo. Ele é apelidado de Saulo de Tarso. Aqui ele fala... Sinto de Deus vai dar ruim, hein? Vai ter prejuízo lá lascado, vai perder muita coisa, carga, a gente tem risco de morte nessa história, ele está dizendo isso. Essa é a informação. Então, o que acontece? Para você entender essa história, vamos pular para o versículo 21, que é o famoso versículo da esposa. Versículo 21. Versículo da esposa, esse aí. Versículo 21 diz assim, ó: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, se pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Versículo da esposa. Então, basicamente, no versículo 21 ele chega e fala assim: eu avisei, eu te disse, eu falei para você que não era para pegar esse caminho. Basicamente é o versículo da esposa. Então, essa... Agora você entendeu o versículo da esposa, né? Tinha entendido. Paulo está se levantando e fala: eu disse, não me escutou, aí ó. Só os maridos entenderão, os mais experientes mais ainda. Ele não chega a dar um bem feito, né? Isso já é uma esposa descrente, quase endemoniada. Não é é uma esposa crente aqui no caso, né? Não é um bem feito miserável. Não, eu falei, eu avisei você. Mas ele é uma esposa crente aqui, ele vai ser uma esposa do Senhor, né? Então ele basicamente está dizendo o seguinte, olha, ele está dizendo o seguinte, vamos resumir o versículo 21. Isso tudo que aconteceu, se você quer saber com detalhes o que aconteceu, você pode ler essa passagem, nós não temos tempo para ler toda. Aconteceu justamente o que ele tinha dito. E ele está dizendo o seguinte, olha, isso tudo poderia ter sido evitado. O versículo 21 está dizendo o seguinte, por isso que é o versículo da esposa. Isso tudo poderia ter sido evitado. É o que ele está dizendo. Né? Aí entra a resposta. Tem outros crentes que têm uma resposta para esse tipo de coisa, né? Quando alguém chega e menciona algo mais ou menos isso, a pessoa fala: não, mas Deus tem propósito. Deus tem propósito. É a propósito de Deus, tem propósito. Assim, óbvio que Deus tem propósito em todas as coisas. E Deus reverte maldição em bênção e faz com que a gente tenha algum tipo de lucro, e Ele possa ter algum tipo de lucro nas piores realidades da vida. Mas, inegavelmente, se eles tivessem atendido prontamente aquilo que era a voz de Deus por meio de Paulo, a história é muito simples. Eles não teriam vivenciado essa experiência triste aqui. Agora, olha como Deus é impressionante. Isso é impressionante. Porque, no meio desse caos aqui, agora a gente vai entender aquilo que uns crentes mais espirituais, a Deus tem propósito em tudo. É verdade. Mas eles não precisavam ter chegado a esse resultado final desse modo. Mas qual que foi o resultado final dessa história? O resultado final dessa história é que eles acabam naufragando e eles vão parar numa ilha. E essa ilha vai ter um avivamento. Coisa impressionante de Deus. Esse lugar vai ser visitado pela glória de Deus. Muita gente vai ser salva nesse lugar por meio dessa experiência inicial. Mas a palavra inicial, ela era de fato era uma revelação. Paulo tinha dito com detalhes, olha, vai acontecer grande prejuízo. Depois no meio da história ele fala assim, olha, vai acontecer muita coisa, mas ninguém vai morrer nessa história. Ele entra com... E é interessante, a gente precisaria de mais tempo para poder analisar isso. Semana que vem a gente analisa um pouco mais com detalhamento, porque a gente vai falar a respeito de como que se move esse testemunho interior. Num primeiro momento ele só tem uma percepção. A percepção é, vai dar ruim. A história vai avançando e você vai lendo, você pode ler em casa depois isso, aí ele começa a perceber mais. E esse mais só acontece depois que ele tem a coragem de dizer o que ele recebeu de Deus inicialmente. Lá na frente ele fala assim, olha, vai dar perda, e essa perda vai ser grande de carga. A gente vai ter prejuízo enorme, mas de vida não. Lembra que ele começa no começo? No começo é boa, né? Ele começa dizendo
Vai estar perda, inclusive, de vidas. Agora ele atualiza, dá um F5, ele atualiza ali. Ele agora já dá uma atualizada, já avançou. Mas por quê? Porque ele teve coragem no primeiro momento de falar assim, olha, estou entendendo de Deus isso. E ninguém deu bola para ele. O cara falou, não, piloto é bom. Condutor do barco aqui, experiência total. Ele está acostumado com isso aqui ele vai tirar de letra. Não vai dar nenhum problema, não deram crédito. A história vai avançando e a coisa começa a acontecer, ele fala, olha, vai acontecer de fato como eu falei, é revelação de Deus, mas não vai acontecer tudo isso. E Deus tem propósito no meio desse negócio. O que eu estou querendo dizer com isso? E eu encerro aqui. Que o testemunho interior, diferente do sonho e da visão, ele é parcial. E ele exige que nós possamos corresponder para que ele se torne total, pleno. Deu para entender ou ficou muito complexo? Ele é parcial. Ele exige que nós possamos obedecer para que ele se torne maior. Aí vem essa lógica que eu já falei muitas vezes, né? Que a fidelidade no pouco do testemunho interior vai nos colocar sobre o muito do testemunho da revelação de Deus em nosso interior. Falei muito rápido, sei que não deu para anotar. Não tem problema, está gravado, depois você anota, conforme você vê 1, 2, 3 ou 4 vezes. Ok? Mas é justamente isso. Os mais rápidos entenderam o que eu acabei de mencionar. O que eu disse, em outras palavras, é o testemunho interior. Ele precisa de uma fidelidade, de uma obediência da nossa parte, para que ele aumente. Ele aumente. Ok? Para que ele aumente. Semana que vem a gente vai entrar na palavra de conhecimento e você vai perceber algumas realidades do próprio Jesus, como ele se movia. E é impressionante isso. Porque e nós temos essa fé, e ela é seguramente verdadeira, de que Jesus é Deus, a gente sabe disso. Jesus é Deus. Mas Jesus, atuando ministerialmente, ele não atua como Deus. Ele atua como homem cheio do Espírito Santo. E isso nos dá a segurança de que a gente também pode ser homem cheio do Espírito Santo. Ele abriu um caminho para que a gente possa fazer do mesmo modo. E vamos ter algumas situações que parece que ele deixa claro isso para que a gente possa falar, para a gente chegar à seguinte conclusão. Ah, é assim que funciona? Ah, então eu posso também. Vou dar um exemplo só para você ficar um pouquinho perturbado até a próxima semana. Jesus, ele chega para a mulher samaritana, no poço de Jacó. E ele fala um negócio para ela. Ele tem um encontro com ela, fica lá meio, quem és tu? Tá, água, tal, tá, poço, quem tira, quem bota e tal. Tá, beleza. Depois dessa historinha ele fala assim, vai e chama o teu marido. Chama o teu marido. Aí ela fala, o que ela fala? Não tenho marido. Mas ele falou que era o? Ele falou que era o marido. Jesus falou que era o marido. Pastor, não fala esse negócio que eu vou perder a fé aqui. É só para dar uma mini crise, irmão. É mini. Não é crise de perder a fé, é só para ter mini crise. No primeiro momento ele chega e fala, vai e chama, não foi traduzido corretamente, o teu marido. Aí ela fala, não tenho marido. Agora, aí ele fala mais, ele fala assim, bem disseste. Ele fala bem disseste depois que ele já disse que era marido. Pense nisso, mas não caia na fé. Não caia na fé, lembre-se, Jesus, ele está como homem cheio do Espírito Santo. Mas ele é Deus, pastor? Ele é Deus. Filipenses 2 deixa claro isso. Mas ele está na condição de um homem cheio do Espírito Santo. E como homem cheio do Espírito Santo, ele tem uma impressão ali. E a impressão naquele momento, essa é a minha impressão, tá? Não é doutrina não, tá? Não é doutrina, não vou fazer livro disso. Não é doutrina, fica tranquilo, seu pastor não está herético. É só uma impressão. Ele chega ali, o Espírito Santo, porque ele tem o Espírito Santo, o mesmo que eu tenho, você tem também, certo? O Espírito Santo dá um testemunho para ele. Que testemunho dá? Chama o companheiro dela. Quando você tem uma impressão dessa, e você está conversando com a mulher, e quem está ali é o amor encarnado, o amor ele não presume maldade. O amor ele presume bondade. O amor ele não presume mal. Ele erra pelo bem, ele não erra pelo mal. Ele não erra por achar que o outro é ruim, ele erra por achar que o outro é bom. Assim é o amor. Ele olha, e na ideia de chama o teu companheiro, ele manda chamar quem? Marido.
Por quê? Porque é uma mulher, ele não julga aquela mulher da vida. Ele julga num primeiro momento que ela é uma mulher distinta, uma mulher. Num primeiro momento, sim. A pastora está querendo dizer que, talvez, vê se eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Está querendo dizer que Jesus não sabia exatamente tudo naquele momento? É. Mas ele é Deus? Sim. Mas então ele é limitado? Naquele momento, sim. Pode isso, Arnaldo? Pode. Por quê? Porque Filipenses 2 disse que ele se despojou da sua glória. Ele só podia estar num lugar ao mesmo tempo. Ele não podia estar no Japão, na Austrália, em Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Ele só estava lá, ao lado do Poço de Jacó. Isso é uma limitação humana. Ele sente fome, sede. Ele começa essa historinha com sede. Deus tem sede? Está conseguindo entender? Ele se despojou da sua glória. E na condição humana, ele vai, cheio do Espírito Santo, atuar em Deus. Ele começa com um negocinho que ele tem uma impressão. Tem que chamar o companheiro dela. Ele fala, chama o teu marido. Aí ela responde, não tenho marido. Eu e você ficaríamos perturbados. E agora? Que bola fora que eu dei. Ele falou, não, bem disseste, agora vem mais. Aí ele fala aquilo que nós já sabemos. O homem que você que está aí não é o seu marido. Você já teve 5 maridos. Olha, agora... Parece que o que estava travado, destravou na hora ali, né? É o testemunho interior. Ele começa meio travadinho. Conforme você vai avançando, ele vai fluindo mais. E mais. E mais. E vira um avivamento em Samaria. Quando você menos espera, essa mulher correndo para dentro de Samaria, falando de Jesus para todo mundo, Samaria se converte por meio de uma mulher que já teve 5 maridos. Por que será? Imagina que o Espírito Santo está falando para ele o seguinte, ó, não é só essa mulher no negócio. Tem o cara com quem ela está vivendo lá também. Esse companheiro, para não ser desrespeitoso, chama o teu marido. Caiu na fé? Não? Ai, glória a Deus. Aleluia. Então está tudo em ordem. Jesus continua sendo poderoso. Amém. Ele é Deus? Ele é Deus, sem dúvida alguma. Naquele momento histórico, daqueles 3 anos e meio, ele estava numa condição humana. Ok? Já não é o caso. Já não é o momento. Agora nós estamos seguros do seu total e ilimitado poder. Mas ali ele estava na dependência total e exclusiva de Deus o Pai e no poder do Espírito Santo. Vamos ficar de pé? Para a gente poder assim, parecer que está ficando mais perto do fim.